Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que veio e acompanha o programa Linha da Frente nesta edição única da semana, terça-feira, dia 25 de março de 2025. Estamos cá para mais uma edição para trazer temas que poderão ser discutidos pelos nossos jornalistas residentes e sem mais demoras, eis que saúde, como também deu espaço aos nossos painelistas para trazer um ponto prévio, como também saudar os caros telespectadores e internautas nesta edição terça-feira. Começo então, como sempre, pela doutora Telma, para cumprimentar os nossos caros telespectadores e internautas. Muito boa noite, doutora Telma. Muito obrigada, Belice. Muito boa noite. Gostava de saudar a si, ao meu colega do painel, o Dr. Mulungu, aos amados moçambicanos que nos assistem em todas as plataformas digitais, dizer que esta é mais uma edição de Linha da Frente. Esperamos estar convosco durante este debate e no momento de partilha de opiniões, ideias, porque estamos aqui para juntos encontrarmos soluções para problemas que apoquentam o país, desde os problemas sociais, econômicos, políticos, para que tenhamos um país desenvolvido como todos os moçambicanos anseiam. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Mulungu para também trazer alguma palavra de saudação aos nossos caros telespectadores e internautas que nos veem e ouvem neste momento. Muito boa noite, Dr. Mulungu. Boa noite a si, Belice, e à doutora Telma. E a saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá para discutir em torno daquilo que são os assuntos a nível nacional. Muito bem, muitíssimo obrigado aos caros painelistas. E sem mais demoras vamos então fazer aquele que é o cumprimento da nossa agenda para esta mesma edição, que é trazer os temas que podemos considerar como atuais. E o tema primeiro para esta mesma edição, terça-feira única da semana, é então o caso que dá conta que Venâncio Mondlane encontrou-se com o Presidente da República, Daniel Chapo. Sem mais demoras, vamos fazer a transição para este primeiro tema. Vamos então trazer uma discussão e o caro telespectador internauta está então aberto para participar nesta mesma discussão a partir da nossa plataforma digital no YouTube, na página FTV Live. E passo então a palavra à doutora Telma para nos dizer mais ou menos qual é a sua visão em relação a este encontro entre o Presidente da República e Venâncio Mondlane, num contexto em que não apenas a sociedade civil, os próprios moçambicanos, incluindo a juventude e alguns partidos políticos e, por que não dizer, todos já ansiavam por este mesmo encontro, até mesmo Daniel Chapo já manifestava esta vontade e hoje já finalmente ele se encontra. Doutora Telma, qual é a visão que tem sobre este encontro? Que implicações é que poderá ter para a política moçambicana? Bem, muito obrigada pela palavra, Belice. Em primeiro lugar, gostava de congratular os dois pela atitude, pela coragem. A coragem é uma virtude. Digo coragem porque acredito eu que não foi uma decisão fácil de ambas partes, se calhar principalmente por parte do chefe do governo, que é o Presidente da República, o Presidente Daniel Francisco Chapo. Quero acreditar que foi uma decisão que passou por uma chuva de opiniões, por uma chuva de conselhos e que tinha que se fazer uma seleção da melhor ideia que se calhar favoreça a resolução do problema que despoletou após as eleições presidenciais e gerais, neste caso, que teriam despoletado esta tensão pós-eleitoral e que está-se a viver já há sensivelmente quase 5 meses e que não é pouco e resultou em mortes, resultou em ferimentos, destruição de várias instituições públicas. Então, diante desta situação, haver um momento de lucidez de ambas partes, de perceber que a resolução de conflitos é as duas partes poderem se encontrar, identificarem os seus interesses, identificarem os seus objetivos, identificarem as suas posições. Eu percebi que neste encontro há um reconhecimento entre as partes sobre a importância que cada um tem para a construção de um Moçambique melhor,
a importância e o papel que cada um pode desempenhar para que tenhamos um governo coeso, para que tenhamos uma nova era. Bom, o que eu poderia neste momento levantar, talvez, é chamar a atenção aos internautas, aos comentadores que a priori já atiram pedras porque dizem que foi um encontro a portas fechadas e o Venâncio Mondlane aceitou um encontro a portas fechadas. Temos que assumir que numa primeira fase não se trata aqui de um diálogo, quero eu acreditar que não se trata de um diálogo, mas todos nós sabemos que quando pretendemos partir para um diálogo ou para a resolução do problema, primeiro temos que fazer a junção das partes e que daí pode-se definir termos de referência, pode-se definir uma agenda que poderá nortear um diálogo e que este diálogo pode sim ser conduzida pelas duas partes, mas na minha humilde opinião, talvez poderia-se usar uma técnica ou uma estratégia de gestão deste conflito que talvez entre uma pessoa independente que poderá ser imparcial no âmbito do diálogo que provavelmente venha a ocorrer, porque isto tudo são premeditações que nós estamos a colocar, nós não sabemos qual foi a agenda do encontro, o que é que o encontro tratava, mas assumindo que estamos diante de um conflito, ainda que não declarado, porque o conflito não precisa ser declarado, a divergência de ideias, de opiniões, de convicções entre duas ou mais partes, isso já nos remete à ideia de existência de um conflito. Então estamos aqui diante de um conflito político, diante de duas individualidades, neste caso que é o presidente da República e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que partilham de ideias diferentes, de convicções diferentes, mas estão ambos no mesmo país que precisa das duas pessoas para fazer com que o país se torne melhor e consiga ultrapassar os problemas que aqui se encontram. Então, temos que poupar críticas sem saber quais são as próximas etapas, as próximas fases que poderão se seguir. E, na minha opinião, além deles, talvez deveria se optar por uma estratégia de resolução que seria uma mediação ou arbitragem, alguém que as duas partes confia, ou uma instituição ou organizações que possam fazer parte da mediação deste conflito, por forma a amainar os ânimos, gerir as emoções das duas partes, haver uma compreensão daquilo que são os interesses, os objetivos de cada um, porque o que importa para a resolução de conflitos é procurar saber qual é o interesse das partes, é procurar saber qual é o posicionamento da outra parte, qual é o objetivo. Tendo estes elementos principais, dentre vários elementos, nós já saberemos como nos posicionar. E nós sabemos que a umbrella ou a base de todos é governar o país, é encontrar soluções para que os moçambicanos parem de reclamar, porque diante de um conflito nós sabemos que o conflito é o produto final, o conflito surge de um problema e diante do problema temos que saber quais foram as causas do problema e quais são os efeitos que este problema está aqui a trazer. Estamos diante de uma situação em que tivemos como causas do problema a má gestão dos recursos públicos, a má governação e tivemos como problema principal, na minha análise, estou a me posicionar como quem está a analisar o conflito no seu todo, porque há quem venha dizer que o problema foi o roubo de votos, mas para mim não, para mim se calhar o problema foi por conta das causas que eu aqui levantei, má gestão dos recursos públicos, má governação, que manifestou-se de diversas formas, que é a ineficiência na prestação dos serviços públicos, como saúde, educação,
transporte, habitação. Isso criou uma ilegitimação, uma revolta popular, e este realmente é que é o verdadeiro problema, porque o que se reflete nas urnas é a revolta dos moçambicanos. Mesmo que haja aqui um sentimento de que há um legítimo vencedor e um presidente do povo, é possível que este conceito que está a haver de que há um presidente do povo e que ele seja o possível vencedor, não ser um argumento verdadeiro, mas diante dos problemas sociais que aqui existem e que criaram uma revolta aos moçambicanos, nós podemos aqui assistir uma onda de manifestações que foram feitas inclusive de funcionários públicos, pessoas que estão atreladas ao governo, que as mesmas também foram às urnas e votaram para legitimar o mesmo governo que está aqui hoje. Então temos aqui uma ideia de que diante deste problema, que nós associamos o problema como resultado das eleições, existem causas que antecederam este problema, que é a má gestão dos recursos públicos, má governação, e temos esses todos os efeitos que culminaram em mortes, manifestações e tantos outros problemas. Então, diante desta situação, os atores do conflito, em vez de buscarem interesses que lhes enalteçam como políticos, eu acho que eles devem encontrar um objetivo em comum, e eu acho que o objetivo em comum é procurar soluções que satisfaçam a coletividade ou o povo moçambicano em detrimento dos seus posicionamentos como político. Eu já vi vários internautas a dizerem: agora já ganhamos, Venâncio Mondlane aceitou conversar com o presidente. Eu acho que esse tipo de argumento não é o argumento necessário neste momento. Agora é momento de amainar os ânimos de ambas partes, para que eles também concentrem-se na resolução de conflito. Nós temos que aqui apoiar o presidente Daniel Francisco Chapo, apoiar o Venâncio Mondlane, para que encontrem soluções conjuntas. Se nós mostrarmos que deve haver colisão ou um é mais forte que o outro, isso não vai nos fazer chegar ao resultado pretendido. Muito obrigada. Muito bem, doutora Telma. Continuo mesmo consigo para uma pergunta a ser respondida possivelmente em apenas um minuto. Pois então, de acordo com a sua intervenção, acredita que este encontro é uma porta para o diálogo e não necessariamente uma estratégia que o governo está a usar para apaziguar a oposição, que é Venâncio Mondlane, poderíamos assim considerar? Claro que sim, é uma porta para o diálogo, como dizia. O primeiro aspecto para que exista um diálogo é ter as partes do conflito ou os atores do conflito na mesa. Depois de ter os atores do conflito na mesa, já se pode dialogar, porque não tem como dialogar ou gerir um conflito antes de estabelecer um relacionamento. As etapas, primeiro, é estabelecer uma boa comunicação, ignorar as diferenças, poder perceber se há emoções suficientes para poder lidar com aquele problema, e daí já se pode avançar com as opiniões das partes, ouvir as partes, isso que já faz parte do processo da resolução do conflito. Eu quero acreditar que esta é a primeira fase de juntar as partes para um possível diálogo entre as partes. Acredito que já existem alguns termos de referências que poderiam ter sido assinados na ausência do Venâncio Mondlane. No dia 5 de março tivemos esta informação de que existem termos de referência, mas eu quero acreditar que podem não ser definitivos, porque havia exclusão daquele ator que nós sabemos que monopolizava a existência de toda a oposição, que fez parte do desenho desses termos de referência. É claro que podem não ser invalidados todos, mas pode haver aqui alguma alteração de modo a encontrar uma solução conjunta.
Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Telma. Passo então a palavra ao doutor Melongo para responder em poucos minutos também a mesma questão. Qual é a visão que tem sobre este encontro que houve já no dia de domingo entre Venâncio Mondlane e o Presidente da República, no contexto da tensão política e social que houve em Moçambique desde o dia 9 de outubro de 2024, em que foram realizadas as eleições. Então esta tensão veio se intensificar a partir do dia 21, mas ao longo deste todo tempo, até o ano 2025, houve então uma série de mortes e Venâncio Mondlane. O Presidente se encontra nesse contexto, talvez para discutir as possíveis soluções em meio aos desafios que o país vem enfrentando. Qual a visão que tem sobre este encontro? Eu logo depois farei uma outra pergunta já para aprofundar. Bem, primeiro, parabenizar as duas partes, neste caso é o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e também o engenheiro Venâncio Mondlane, pela vontade de se aproximar e, de facto, nos proporcionar aquele aperto de mão que foi muito simbólico para toda a nossa nação. E dizer também que os inimigos de hoje podem ser os amigos do amanhã. Da mesma forma como hoje temos uma espécie de clivagem a nível do Podemos e o agrupamento de Venâncio Mondlane, ou a equipe que o acompanha, é possível que o Venâncio Mondlane amanhã faça parte do Podemos, ou é possível que volte a Renamo. Tudo tem o seu tempo. Como diz a máxima da história, vamos dar tempo ao tempo. E também temos que perceber um ponto crucial que o Presidente da República levantou, se calhar no dia 5, no dia 5 do presente mês, no âmbito da assinatura dos termos de referência, na qual ele dizia que os novos acordos não serão acordos de acomodação. Este discurso, esta frase, ela é muito importante que seja compreendida a fundo. Porque os acordos de acomodação foram os que se assinou em 93, foram os que se assinou em 2014, no dia 5 de setembro, foram os que vimos entre o presidente Nunes e também o general Oussouf Mahamat. Então, aqueles foram acordos para acomodar as exigências de algumas figuras. Mas estes novos são outros tipos de acordo. O que é que ele pretende transmitir é que vai se refletir dentro daquele pacote todos os anseios de uma nação, ou seja, tudo aquilo que Moçambique deseja para o seu bem-estar estará refletido de facto dentro deste novo acordo. E este novo acordo só seria possível como nós todos advogávamos de forma unânime, exceto algumas pessoas que estão infiltradas em alguns partidos, que de facto seria possível com o Venâncio Mondlane dentro da mesa negocial ou próximo da mesa negocial, estando lá como de facto aquela pessoa que tem maior interesse em ver os pontos refletidos, porque supostamente a vontade política de Venâncio Mondlane se confunde com a vontade política do povo moçambicano. Então havia esta necessidade. Mas temos que compreender que demonstrar o compromisso com a paz é uma qualidade sublime de um político. E nós vimos isso através daquele aperto de mão entre Venâncio Mondlane e o presidente Chapo. E dizer que em ciência política, ou a ciência política nos leva a desconfiar que para aquele encontro ser publicado é porque os outros, de facto, existiram, mas num ambiente fechado. Aquilo podemos dar um exemplo aqui de uma relação entre um jovem e uma jovem. O que acontece é que numa primeira fase eles mantêm encontros às escondidas, mas depois decidem formalizar a sua relação, então passam o processo de apresentação das famílias, depois o lobolo e o casamento. O que nós vimos no casamento é que é assinado o acordo do casamento perante multidões. Então o acordo também, quando for alcançado perante as duas figuras, ele será celebrado
perante toda a uma nação. E dizer que também traição é achar que o Venâncio e a liderança do país desistiu do povo e politizar essa situação. Eu acho que isso é que se chama traição. Olhar para o Venâncio Mondlane e olhar para a atual liderança, dizemos que estes aqui já não representam aquilo que são a vontade da maioria e politizar isso a favor de um determinado tipo de grupo. Eu olho isso como traição, porque estas pessoas não estão a favor de uma paz, estas pessoas não querem um Moçambique estável para que possa desenvolver a um ritmo desejado. E também dizer aqui que os condicionalismos são menores que a vontade de alcançar a paz. Ou seja, todos aqueles pontos que nós vimos que o Venâncio Mondlane levanta, os indultos, que também já ouvimos num discurso do presidente da República, são menores em relação à vontade de alcançar a paz. Ou seja, podemos, de facto, satisfazer as vontades do Venâncio, satisfazer as vontades do governo, para evitar derramamento de sangue no nosso país. Não nos interessa ver alguém a morrer. Não é só uma figura pública que quando morre transforma-se em uma tragédia e os outros vão à estatística. Não. Cada um de nós tem uma relevância na sua sociedade, na sua comunidade, na sua residência. Então, também quando perdemos a vida, é uma tragédia para uma família. Então, temos que compreender que o valor, a nossa vida tem muito valor. Então, os condicionalismos todos são levantados, eles são inferiores perante esta vontade de alcançar a paz. E dizer também que o silêncio demonstra que há uma maturidade no tratamento de processos políticos, ou seja, o silêncio que levou o Venâncio Mondlane a tratar aquele processo de uma forma sigilosa, isto demonstra que há uma maturidade em processos políticos, ou seja, não podia se mediatizar sob risco daquele encontro ele não se efetivar por causa de questão de desconfiança. Então tinha que correr naqueles moldes, as partes sentirem-se seguras uma com a outra, apertarem a mão e permitirem com que o seu discurso estivesse alinhado a uma vontade mútua. Qual é essa vontade? É a paz. É trazer uma solução para a atual crise. Então, por aí, sim, nós percebemos que há uma outra percepção de formas de negociação. É, sim, questão de transparência, temos que negociar, transmitir o que está a ser negociado, sim, mas há pontos que são tratados no sigilo. Então, não esperemos que tudo que estas figuras tratem seja mesmo revelado à esta pública. E dizer que as lives devem servir de plataforma ou de meio de partilha de avanços e embaraços no diálogo. Ou seja, nós estamos à espera que as lives do Venâncio Mondlane, a partir de agora, elas se transformem em um meio de comunicação daquilo que são os avanços deste diálogo. Não é para revelar tudo que está sendo tratado por uma questão de confiança, porque senão vai ser olhado como aquele ator na política que não é de confiança, que partilha tudo, porque há momentos para partilhar algumas coisas e algumas coisas têm que permanecer porque ainda estão em devido tratamento. Então, as lives, eu acho que elas devem servir para comunicar a uma nação, para que estejamos a compreender passo a passo este desenvolvimento do diálogo, mas também para consolidar aquilo que é a paz no seio da nossa sociedade. E dizer também que há espaço, se calhar, para o presidente olhar para o Venâncio Mondlane não como aquela figura que por 3 meses hostilizou o país através dessas lives que supostamente promoviam manifestações violentas, e olhar para o Venâncio como sendo aquele que despertou a mente moçambicana, no sentido desta passar a olhar a política, a economia, a vida social de uma outra forma. E que isto possa despertar também no setor profissional, para que o moçambicano consiga ser mais profissional, tendo em conta que por detrás dele há uma equipe de trabalho que faz com que esse se sinta seguro e este sinta que há um desenvolvimento por alcançar a cada carimbo no notário, a cada despacho no tribunal, a cada cidadão que não foi injustiçado, a cada indivíduo
que não foi roubado nem sofreu um ato de corrupção. Então, são estas as minhas compreensões que eu trago em prol deste encontro, que para mim é um grande sinal, é uma luz para a nossa nação. Muito bem. Bem se sabe que tudo quanto o povo moçambicano anseia são, na verdade, soluções concretas, tanto por parte do governo como também por parte de Venâncio Mondlane. Tanto é que esperavam que ele ascendesse então a presidência da República para que trouxesse algumas mudanças no contexto da juventude, empregabilidade, até mesmo para o crescimento econômico e valorização, como também da saúde e o setor da educação. Se este diálogo, que provavelmente está a ser a porta aberta, não trouxer resultados concretos, quais consequências é que podem vir politicamente? Bem, se este diálogo não trouxer resultados palpáveis, significa que haverá um grupo que estará a sabotar este diálogo. Eu não vejo um espaço para que este diálogo corra de uma forma com que não nos traga resultados, porque as duas partes interessadas estão lá. Aquele que o povo olha como seu legítimo representante está lá. E se o seu legítimo representante está lá, significa que o povo terá confiança plena de que aquela figura não irá se esquecer de qualquer tipo de ponto. E temos que recordar algo aqui. O povo espera muito que, se calhar, haja uma alteração do governo ou do presidente da República, que o Venâncio venha a se tornar presidente da República. Mas o próprio Venâncio, que é ciente e também reconhece isto, tem dito nas suas lives que a ele não interessa chegar à presidência, mas a ele interessa a satisfação daqueles pontos que ele tem como exigência, que é a questão dos indultos para aqueles que foram presos ou detidos nas manifestações, que são os cuidados para aqueles que sofreram perante manifestações, aqueles que foram aleijados, aqueles que viram os seus estabelecimentos também a serem saqueados, que é também uma assistência por parte do governo a todos aqueles que estiveram envolvidos nisso. Então, nós percebemos que o Venâncio tem uma outra forma de ver. Ele olha para este processo com uma determinada racionalidade. Então, compreendendo a partir desta racionalidade, eu acho que há uma manobra mínima em termos de espaço para que isto, de facto, corra mal ou não traga resultados satisfatórios. Mas temos que esperar o processo acabar e lá nós podemos, de facto, peneirar. Mas haverá uma franja da nossa sociedade que não vai concordar com os pontos que estarão, de facto, no acordo. Isso é normal. Nós estamos num ambiente democrático. A maioria, se for a se refletir naqueles pontos, então significa que houve avanços. Se uma minoria não se refletir, tem que esperar ou tem que tentar se adaptar àquilo que é a vontade da maioria. É assim como funcionam as democracias. Senão vamos entrar em um ambiente cíclico de levantamento sempre de um grupo a tentar reivindicar alguma coisa porque vai ganhar um espaço na mesa negocial para impor a sua agenda. E por aí nós estaremos a construir um Estado como tal. Estaremos a construir uma gangsterização do nosso Estado, um bando de mafiosos que sempre tenta, de facto, ganhar um espaço por via a algum tipo de pressão para, de facto, satisfazer os seus interesses. É preciso, neste momento, ver a política de outra forma. Não mais compreender que os seus interesses estão à frente de tudo, mas compreender que, alinhando os seus interesses aos interesses do povo, aí sim pode tirar alguma coisa deste pão. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Mulungo. Passo então a palavra para a Dra. Telma, ainda no contexto das consequências que podem vir da possibilidade deste diálogo, possível diálogo, não trouxer soluções concretas. Acredita que este mesmo diálogo pode ser uma forma de trazer de volta alguns investidores que acabaram abandonando o país por conta não apenas dos raptos, mas também das manifestações que acabaram por se tornar violentas ao país, ou então ainda no mesmo contexto pode ser uma estratégia para enfraquecer Venâncio Mondlane politicamente? Bem, eu gostava mesmo de voltar a enfatizar. Gosto muito de um autor, chama-se Fischer,
que fala de conflitos, estratégias de gestão de conflitos. Nós não vamos politizar ou olhar para esta aproximação do Venâncio Mondlane ao governo ou a aceitação do Covid, se é que foi aceito ou ele foi ter com o presidente, seja como for, como uma fraqueza. Eu não olho isso como uma fraqueza. Como dizia antes, nós temos que estar aqui diante de um momento que exige muita maturidade, em que temos que separar as pessoas dos problemas e temos que nos concentrar nos interesses e não nas posições. Falo concentrar-se nos interesses e não nas posições, porque estamos aqui diante de uma situação em que o presidente Daniel Francisco Chapo e o presidente da República de Moçambique e o chefe do governo, e Venâncio Mondlane é aquele ator, é aquela oposição forte que tem criado talvez embaraços ao governo, porque ele cria exigências que se calhar arriscaria dizer que talvez quem já esteve ao nível dele é o Afonso Marceta Dhlakama, o ex-líder da Renamo, saudoso Dhlakama. Então, estamos aqui diante desta situação que, antes de querermos tirar ganhos ou proveitos políticos, dizia eu na minha primeira intervenção, que não vamos criar esse tipo de sentimento, porque estamos num momento em que a paz, a estabilidade política, social, econômica é mais importante que qualquer vanglória que cada um pode tirar de forma individual. Também temos que procurar desenvolver opções de ganhos mútuos. Se nós mentalizarmos isso, em nenhum momento nós teremos este tipo de opinião de que estamos aqui diante de uma situação em que o governo do dia está para enfraquecer Venâncio Mondlane ou fazer com que o Venâncio Mondlane capitalize este tipo de pensamento. Também temos que procurar insistir naquilo que são os objetivos comuns, que é o bem-estar social de uma nação, que é o bem-estar de todo o povo moçambicano. Então, diante desta situação, eu prefiro aceitar que é o caminho que o governo encontrou, que o próprio Venâncio Mondlane encontrou para devolver a paz em Moçambique, para devolver a estabilidade social e econômica, para encontrar novas estratégias de desenvolvimento. Nós tivemos aqui um abandono de mais de 400 e tal empresas em Cabo Delgado e na zona norte do país, que em algum momento era uma fonte de emprego para muitos jovens, para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento comunitário, que sai de todo o país e que neste momento colocou-se em causa o desenvolvimento do país por conta de interesses, posições divergentes entre duas partes que decidiram tomar esta maturidade, enfrentar este problema, despindo-se das suas aspirações individuais, mas para buscar soluções que sejam benéficas para todo o país. Então, eu não posso capitalizar este tipo de posicionamento de que seja para enfraquecer, mas ainda olhando na possibilidade de que isto venha a não ter, não resultar naquilo que é o objetivo desejado, que é alcançar a paz, o desenvolvimento e estabilidade econômica. O que pode acontecer é que pode haver descrédito por parte do Venâncio Mondlane, ele pode perder legitimidade diante daqueles que acreditam nele e, de igual forma, pode ser perigoso também para o governo, neste caso na pessoa do presidente, se esta junção for para tirar benefícios próprios ou ganhos políticos que representem o seu grupo, que é o grupo do seu partido e o seu governo. Por quê? Porque eu tenho a máxima certeza que o Venâncio Mondlane é um político ativo e que não tenho medo de dizer que
se calhar inteligente, porque ele também estará atento para identificar as possíveis falhas, as possíveis armadilhas, caso exista uma armadilha de lhe enfraquecer ou talvez de lhe silenciar, porque processos de diálogos, este não é o primeiro. Nós tivemos vários diálogos e que o meu colega Mulungu muito bem disse, e se calhar eu falaria do último, que foi com o general Ossufo Momadi, que terminou com o novo figurino da governação descentralizada, e que na prática isto não aconteceu de forma alguma e que em algum momento chega a gerar conflito de interesses e competência entre as partes, não porque a lei não esteja bem clarificada, mas porque as próprias pessoas que ocupam este cargo de governador, secretário da província, nem eles próprios sabem o que lá devem fazer. Então, eu acho que nós estamos diante deste momento de procurar acomodação ou benefícios. Eu não vou ter medo de dizer que o Ossufo Momadi foi daqueles opositores que, quando conseguiu alcançar ganhos pessoais do seu próprio partido, acomodou-se. Então, eu vou me apegar ao discurso do presidente quando disse que os novos acordos não são de acomodação. Quero eu acreditar que ele vai ter sabedoria suficiente para que haja aqui um brainstorming de ideias ou chuva de ideias, dizendo melhor em português, em que o Venâncio Mondlane vai colocar os seus pontos na mesa e ele também vai colocar os seus pontos na mesa e vai se encontrar aqui a melhor opção de governação do país, de voltar de devolver a dignidade ao povo moçambicano no que concerne aquilo que são as necessidades coletivas, e vão ser pessoas comprometidas com a decisão que forem a tomar, porque temos que aqui perceber que para haver aqui um acordo, as partes devem estabelecer um relacionamento saudável, ignorar as suas diferenças, devem aqui ter um comprometimento com a opção ou com a alternativa de solução que forem a escolher, e que esta alternativa de solução ou esta decisão que forem a encontrar deve ser legitimada pelas duas partes. Neste caso, o Venâncio Mondlane deve aceitar as decisões ou os acordos que forem colocados na mesa. O presidente também deve aceitar os acordos que devem ser colocados na mesa, e isto é que chama-se a legitimação da decisão que vão encontrar. E quero eu acreditar que não será por aí, mas sim será por uma paz, por uma estabilidade, por uma segurança. E também gostava de deixar aqui um ponto que não é crítica, mas sim uma sugestão. Nestes acordos, gostava eu que o governo desse espaço à inquietação de apoiar ou dar assistências às pessoas que foram vítimas durante as manifestações. Já temos pessoas que não eram deficientes, tornaram-se deficientes. Temos que procurar incluir estas pessoas na sociedade para voltarem a ter uma vida digna, quiçá trabalharem, fazer alguma coisa, porque eles já, alguns se encontram num estado vegetativo que a força que eles tinham de poder correr para colocar o pão na mesa já não tem. E também, se calhar, até dar uma pequena indemnização, se for possível, para que a pessoa abra um negócio, faça alguma coisa. Quanto aos indultos, também podemos observar esta questão de indulto caso a caso, porque existem pessoas realmente que foram presas de forma arbitrária, porque a nossa polícia também tem agido de forma, eu vou preferir dizer, de forma imparcial, se calhar partidária, o que não é aceite num Estado democrático. E não só num Estado democrático, o serviço público não é para servir um determinado grupo, mas sim para servir todo o Estado moçambicano. Muito obrigada. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Tela, mas volto a insistir na parte dos investidores. Este encontro pode fazer com que seja restabelecida a confiança dos investidores que saíram do país por conta das manifestações, raptos e outros casos, ou então vai haver a manutenção daquele que é então a sua saída do país, e o país então continuar na estabilidade econômica em que se encontra? Relativamente a esta questão de volta aos investidores no país,
É possível que sim, mas temos que perceber que não é o diálogo que vai devolver os investidores. Serão as consequências ou os efeitos do diálogo, os acordos que forem assinados, a estabilidade social do país, a segurança no país, porque o que realmente teria retirado os investidores não é a má comunicação ou a oposição que se verificava de forma hostil entre as partes, mas sim a falta de condições no país para que estes investidores permaneçam, que é o estado de guerra. Nenhum investidor consegue investir num país instável, que não lhe garante que o seu negócio ou o seu empreendimento será viável e poderá trazer retorno. Então, para mim, se este diálogo devolver a paz, devolver a estabilidade social, a estabilidade econômica, é claro que os investidores que saíram poderão voltar e podem haver mais que não estavam antes da retirada deste, que já tinham a sua estadia no país, mas qualquer país que oferece melhores condições de negócio tem lá muitos investidores. Este país é atrativo. Do momento o país, infelizmente, falo com dor, não é atrativo para nenhum investidor, não por conta do Venâncio Mondlane nem do presidente, mas por conta da instabilidade, da guerra, dos conflitos, que não oferecem viabilidade a nenhum tipo de investimento. E muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Volto mesmo para si, já para fazer uma pergunta no contexto das acusações movidas contra o Venâncio Mondlane pela PGR, mas também talvez por outras entidades. No contexto destas mesmas acusações, poderá haver implicações relevantes, institucionais e até mesmo constitucionais a favor do Venâncio Mondlane para que ele possa, então, digamos, ser perdoado por conta dessas acusações que, segundo a sociedade, como a juventude, não considera justas? Bem, como dizia, os condicionalismos são menores que a vontade de alcançar a paz. Ou seja, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, aqueles processos todos são movidos contra o Venâncio. Se o Venâncio estiver aberto e o governo compreender que, de facto, esta abertura ela é positiva e encaminha os processos para a paz, eu acho que esses processos vão se transformar em processos inúteis, ou seja, não serão necessários, porque é uma figura que não pode aqui estar com qualquer tipo de incômodo, é uma figura que deve ser acarinhada, da mesma forma como o Presidente da República também deve ser acarinhado, também esta figura deve ser acarinhada. É só nós percebermos que os grandes acordos que se assinou, como o acordo do término da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha saiu de lá derrotada, mas ela teve que pagar o preço da reconstrução da Europa. Mas isto foi porque, por via das armas, ela perdeu, ou seja, já não tinha soberania. Quando tu já não tens a soberania, é que não tens capacidade para decidir nada dentro daquilo que é o seu território. Mas neste processo ainda temos alguém que tem um determinado tipo de poder, o poder de controle das massas. Então, se tem este poder, então tem alguma palavra. É um parceiro que deve se negociar com ele. É uma parte primária deste processo. A Renamo, Podemos, são partes secundárias deste processo. E depois a sociedade civil e outros, eles podem aparecer como partes terciárias. Mas os principais é o atual governo, é o Venâncio e a sua equipe. Então, mesmo com estes processos, eu acho que se houver algum tipo de avanço neste sinal ou neste processo de negociação, sim, isso tudo pode ser ignorado a favor da paz. É verdade que há pessoas que dirão que não há necessidade de tirar isto. São pessoas que, no meu entender, não compreendem o alcance de acordos de paz. O acordo de paz, ele transforma grupos terroristas, muitas das vezes, em grupos ou partidos políticos. Se nós formos a trazer mais um exemplo, o grupo que está no poder hoje na Síria, que derrubou
o governo de Bashar al-Assad, a União Europeia e os Estados Unidos da América o apelidavam de terrorista, mas hoje já alterou o seu status. Hoje é reconhecido como liderança da Síria, inclusive tem uma relação diplomática com a União Europeia e com os Estados Unidos da América. É por isso que eu dizia no princípio, os inimigos de hoje podem ser os amigos de amanhã. Então tudo no seu tempo tem o seu devido tratamento. Antes estávamos em posição de criação de estratégia para inviabilizar uma determinada parte em detrimento da outra, sob uso de instrumentos que estão ao nosso dispor. Neste caso, se eu sou o governo, o que tenho a dispor, à minha disposição é o instrumento judicial. Posso usar isso para enfraquecer os meus inimigos. Se eu estou do lado do Venâncio Mondlane, tenho como instrumento o controle popular e também a revolta popular que foi criada, em parte, por má governação do governo do dia ou os seus antecessores, e uso isto também para enfraquecer o governo do dia. Então, esta é a percepção do jogo. Este é um jogo. Aqui quem comprou a briga é que sai a perder neste momento. É por isso que há esta ideia de não... Quando os seus pais e os seus tios discutem e se desentendem, os filhos não podem também se desentender. Não comprem a briga deles, porque eles amanhã, como são irmãos e bons irmãos que são, saem do mesmo ventre, estarão a gargalhadas a se apertar as mãos. E é isso que nós estamos a assistir. Aqueles que compraram a briga hoje estão à procura de um espaço para tentar se justificar. E não havia esta necessidade, porque a compreensão é unânime de todos nós. Podia aqui haver as desavenças, mas essas desavenças estavam a nos fortalecer para encontrarmos soluções duradouras. Se calhar este processo vai nos trazer esse tipo de solução. Mas quanto à questão das consequências, que questionava se caso esse processo falhe, eu acho que vamos agudizar a crise social. Esta nossa crise vai se agudizar ao nível de nós percebermos que, enquanto sociedade, só estávamos a fingir estar bem um com o outro. Afinal de contas, nós não sabemos nos comportar como a sociedade. É só perceber hoje a quem entende que pode andar contramão cerca de meio quilômetro e anda contramão. Aqui é numa rotunda, nós fazemos o outro sentido, ele faz o outro sentido. Então, estamos numa situação descontrolada e pode-se agudizar isso. E depois temos outra consequência. Vamos nos transformar num país despido de qualquer tipo de confiança. Quando digo despido de qualquer tipo de confiança, é que os nossos parceiros internacionais vão nos olhar como sendo um país que per si só não consegue resolver os seus problemas e estabilizar o seu país. As empresas que vieram investir em Moçambique, todas elas vão fechar as suas portas e regressarão aos seus países ou vão investir em outros países. E isso não pode acontecer porque vai, de facto, cavando mais fundo a cova dos problemas econômicos e financeiros que nós temos para poder nos inteirar. E a outra consequência é que Moçambique pode se transformar numa anarquia consolidada, numa situação de guerra de todos contra todos. Então, nós estamos a perceber que há esse tipo de sinais dentro do nosso território. Nós percebemos que os sequestros hoje em dia têm um campo fértil para que eles aconteçam. Há aqueles que na calada da noite supostamente agem em nome da unidade de intervenção rápida para sequestrar as pessoas nas suas residências, algo que antes não acontecia. Nós vimos as nossas irmãs, esposas, tias, primas a serem sequestradas porque têm órgãos e esses órgãos podem ser extraídos para sua venda no mercado negro internacional. Então, isso também pode ser uma consequência, podemos agravar isso, transformar Moçambique em um Estado instável até militarmente. E outro problema, ou outra consequência, haverá surgimento de novos atores, se calhar sem compreensão nenhuma do seu papel no país. Podem aparecer grupos aqui que auto-intitulam-se defensores do povo, que estão despidos de qualquer tipo de representatividade deste povo. E também essas pessoas podem querer tirar proveito deste processo. Recordar que Moçambique tem recursos, e são recursos extremamente valiosos. Estes grupos podem surgir
para controlar uma determinada área que tem recursos e para proteger aquela área tem que ter armamento. E como se faz isso? Vicente Leblon é aquilo que é a economia de guerra, ele explica muito bem. Eles extraem os recursos e usam os mesmos recursos, que são maioritariamente as pedras preciosas, para trocar armas, para poder, de facto, proteger aquele local. E assim, aos poucos, podemos chegar ao nível da desgovernação de República Democrática do Congo, onde tem cerca de 80 e tal grupos armados que atuam naquele ponto do continente africano. Então, essas são as consequências que nós incorremos caso não haja produção. Mas eu estou com 99% de certeza de que este processo vai nos conduzir, havendo vontade, a resultados satisfatórios. É verdade que, para se refletirem dentro da nossa nação, temos que ter paciência. Para a destruição, levamos pouco tempo. 3 meses é possível destruir. Levamos muito tempo a construir um edifício, mas em 30 minutos podemos demolir a nossa casa. Isto é que nos leva a compreender isso. Para construir e consolidar um Estado, vamos levar muito tempo. Haverão sacrifícios. Os nossos filhos ou netos, se calhar, é que terão um ambiente bom em Moçambique. Mas para nós, no presente, já destruímos, temos que reconstruir. Então, temos que ter essa paciência e temos que ter o engajamento de nos comprometer com a causa e, de facto, fazer refletir os possíveis pontos que serão extraídos deste acordo. Muito bem. Falou aqui sobre consequências que poderão dever do não cumprimento, então, daquelas que são as promessas. Ou então, deste diálogo, ou possível diálogo, não trouxer soluções concretas. No caso de houver, de fato, promessas políticas decorrentes deste mesmo encontro, que houve entre Venâncio Mondlane e o Presidente da República, quais são os mecanismos legais que devem ser tomados para garantir que sejam, então, cumpridos? Bem, há uma figura que o Presidente da República disse que iria nomear, que é a figura do Inspetor-Geral do Estado. Esta figura é que terá o papel de fiscalizar a aplicação, a operacionalização daquilo que foi acordado. Ou seja, esta terá a responsabilidade de emitir relatórios se há avanços ou não. E deve ser cobrado. E deve fazer isso em esta pública. Esta pública onde é? É na Assembleia da República, na Casa do Povo. Lá sim, esta figura terá que se dirigir, seja semanalmente ou mensalmente, para prestar contas. E nós teremos também esse Tribunal de Contas. É mais uma instituição que vai garantir a boa funcionalidade do que pode ser acordado entre as partes. Mas nós, como povo, temos o papel mais importante, ser vigilantes. Aquele que cobrar dinheiro nas instituições para dar uma determinada vantagem, sermos nós a neutralizar e entregar às autoridades. Aquele que, de facto, usa locais do tipo terminal de chapas, do tipo paragens aglomeradas, para poder se beneficiar dos celulares, das perucas e mais outras coisas. Vamos neutralizar, nós como povo, não vamos esperar a polícia garantir segurança. Vamos neutralizar, vamos entregar à polícia. A polícia vai tramitar o processo. Então tem que haver um engajamento também do povo para que isto dê certo. Sem o nosso engajamento, porque nós gritamos muito que o país é nosso. Então temos que mostrar de facto que este país é nosso e ele é intolerante a prevaricadores, que ele é intolerante a pessoas que agem às margens da lei. E nós estaremos aqui para trazer soluções. É só assim que, de facto, pode haver algum tipo de resultado. Não podemos esperar os políticos. Eles fazem a parte deles, que é trazer o acordo, entregam à sociedade e a sociedade ajuda na operacionalização e fiscalização. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Longo. Volto então para a Dra. Telma para fazer uma última pergunta sobre este tema. O primeiro para esta edição de terça-feira, única da semana do Linha da Frente. Se Venâncio Mondlane tivesse sido declarado então vencedor nas eleições autárquicas num passado recente, tendo em conta que ele se candidatou às eleições presidenciais, e Venâncio Mondlane seria convidado a um encontro similar a este, ou estaríamos hoje num contexto diferente?
Bem, eu acho que às vezes tem um ditado muito popular, né, que disse, às vezes perdemos pão por causa de um doce. Nas autárquicas, ele intitulou-se vencedor das eleições autárquicas na cidade de Maputo. A ser verdade, eu acho que estaríamos aqui, talvez, com o Venâncio Mondlane e com o atual presidente da República a buscarem soluções para o desenvolvimento do país, não para cessar as hostilidades entre as duas partes. E tem um ponto aqui que levantou, que despertou-me uma experiência que achei muito positiva, muito boa, de Ruanda, de integração social. Eu sei que as pessoas nem gostam de ouvir falar de Ruanda ultimamente, mas eu vou trazer aqui este exemplo, porque é um exemplo que me chocou bastante depois de uma palestra com o Alto Comissariado com o Alto Comissário de Ruanda, que é um sênior, um professor para a sociedade ruandesa. Ruanda é um país que foi conhecido por genocídios, por destruição de tudo, e matar é a coisa mais simples para o ruandês. Um idoso que não pudesse andar, por uma vontade de querer matar, podia pegar numa criança de 2 anos e virar o pescoço para matar, porque precisa realizar aquele desejo, aquilo já estava no sangue. O genocídio era praticado desta forma. Eu estou a falar de um depoimento de um ruandês. Então, o que é que o governo ruandês teria feito? Falo mesmo porque o Dr. Mulungu trouxe aqui o exemplo de pegar grupos terroristas e fazer parte do governo para juntos caminhar com eles. Estamos aqui a tentar culpabilizar ou encontrar culpado, ou talvez olhar Venâncio Mondlane como o ator principal das manifestações, o ator moral das destruições e tudo mais. Quero aqui levantar este ponto de que, ainda que fosse, não estou a dizer que foi ele, ainda que fosse com a intenção de garantir a paz, a estabilidade social, este Venâncio Mondlane não deveria ser olhado como um diabo, mas deveria se reintegrar à sociedade. O que na Ruanda faziam? Aquele que matou, em vez de ele ser preso, porque viram que as prisões criavam uma espécie de vingança. Mulungu mata e ele é preso, mas Mulungu não nasceu sozinho. Ele tem pais, tem irmãos. Ele também pegava nas mesmas pessoas que prenderam o Mulungu, também matava, e as mortes nunca terminavam. Era um ciclo vicioso de mortes. Então estamos aqui diante de uma situação quase que semelhante. As mortes não param, os ferimentos não param, e estamos aqui a olhar para um suposto ator, eu digo suposto, um suposto ator destas mortes, destas manifestações. Eles, no lugar de, viram que a justiça de dente por dente, olho por olho, não estava a funcionar. Pegavam naquele indivíduo, trabalha? Não, vai trabalhar, já tem um emprego. Estuda? Não, estuda. Em vez de lhe condenar, davam-lhe uma ocupação. Ele passava a contribuir para a sociedade. Então, neste momento, em vez de culpar, dê um trabalho ao Venâncio Mondlane. Ocupem o Venâncio Mondlane com trabalhos que vão ajudar no desenvolvimento do país. Não estou a chamar ele de rebelde, mas enquanto ele estiver do lado de fora do governo, ele também vai precisar se ocupar. E ocupar será importunar, será levantar aquilo que os problemas que o país enfrenta. Eu não estou a dizer que ocupar Venâncio Mondlane é lhe acomodar, é trabalhar com ele. É incluir o Venâncio Mondlane no governo, de modo a encontrarmos aqui soluções. E considera que foi um erro Venâncio Mondlane não ter sido aceito como vencedor das eleições autárquicas? Aí estaria a assumir que ele venceu. Por isso que não correria o risco de dizer se ele venceu ou não. Mas se é que realmente venceu, foi um erro muito grave. Mas eu não posso assumir isso de forma categórica, porque de forma como se caracterizam as eleições aqui em Moçambique, que são todas elas fraudulentas, injustas,
transparentes, entre aspas, porque transparentes elas não são, só vimos resultados, que os tais resultados têm fases de processamentos que são ao público e tem fases de processamento que nós não podemos ver. Depois de um dado período, temos resultados finais. É diferente das experiências dos outros países, que é de forma eletrônica, é de forma digital, a pessoa onde está elege e os resultados saem. Aqui tem tantos processos que descredibilizam este processo. Então, fica difícil eu dizer que houve realmente vitória por parte do presidente da autarquia, do município da cidade de Maputo, ou se o Venâncio Mondlane era o vencedor. Então, eu prefiro deixar isto a cargo das instituições legitimadas. Se foi mesmo um erro da parte deles, eu acredito que a experiência mostrou uma lição e que das próximas vezes não poderão atuar desta forma. Quiçá pode-se tirar uma lição também no sentido de que vale mais não querer ganhar tudo. Há momentos que nós temos que aprender a ceder por um ganho maior. O Partido Frelimo já sabia que poderia concorrer nas presidenciais e que Venâncio Mondlane já mostrava um forte potencial. E se ele já mostrava um forte potencial, mesmo que não tivesse ganho, por uma estratégia de pessoas com mentes grandes, deixava o município pelo país. Estaríamos aqui em paz, é isso que eu posso dizer. Muito bem, Dr. Mulungu, a mesma pergunta para si. Se Venâncio Mondlane tivesse sido então considerado vencedor nas eleições autárquicas, hoje teríamos este encontro? Bem, eu costumo dizer que uma alteração mínima no passado altera todo o fenômeno, todas as incidências, elas sofrem uma alteração. Então, se tivesse ganho mesmo no si, se calhar nós estaríamos hoje neste aperto de mão, se calhar estaríamos em guerra, podemos assumir assim. Já que estamos na onda do se calhar estaríamos em guerra. Então, se calhar, porque no se calhar, o Venâncio Mondlane, presidente do município da cidade de Maputo, podia surgir outra figura, que é intolerante em relação ao Venâncio. E isso, se calhar, ia criar uma guerra dentro do país. Então, ainda bem que temos o Venâncio Mondlane, é uma pessoa tolerante, é uma pessoa que compreende muito e valoriza a vida. É por isso que nós chegamos ao ponto, mesmo com todas as condições criadas, não chegamos ao ponto de facto, criarmos aqui uma guerra para o nosso país. Mas é preciso compreender algo, é muito importante isso. O modelo atual de eleições que nós usamos, em parte, foi a Renamo que propôs. E isto foi negociado entre a Renamo e o governo repleto de membros do Partido Frelimo. Foi entre essas duas partes. E este modelo está a revelar-se um modelo problemático, porque per si é defeituoso, não é transparente, ele é partidarizado, é só ver os delegados, toda a gente que controla ali são pessoas, membros de partidos. Então não tem uma sociedade civil, não tem um independente a fazer um controle direto. O exemplo, na França, o modelo de eleições francês, ele é controlado por via Ministério do Interior, porque há uma confiança nas instituições. Então, essa instituição tem mais confiança, por isso que ela controla as eleições dentro daquele país. E em Moçambique é impensável pensarmos no Ministério do Interior, pensarmos em qualquer tipo de instituição, porque todas as instituições foram elas legitimadas neste processo todo. Então, para mim, é uma grande oportunidade esta aqui de demonstrarmos que esse nosso ilegitimar as instituições não é porque não estavam a ter uma devida funcionalidade. E assim temos essa janela de oportunidade para fazer com que
consigamos estruturar o ambiente político nacional. Estruturando o ambiente político nacional, vamos fazer um desenho que reflita, de facto, aquilo que são os nossos desejos. Agora, considerar que, se calhar, Venâncio ganhou as eleições autárquicas em 2023, pode ter ganho, mas também pode não ter ganho. Nós não temos domínio da informação, o que temos domínio é da politização. E há uma máxima que a mim incomoda muito, por mais que ela seja verdade, oriunda sempre desses processos. É que o processo, eu vou me inscrever a cantar que haverá, de facto, uma fraude. Então, chega a perder o seu sentido a partir do momento que eu, como ator, vou lá me inscrever e depois apareço em público a dizer que haverá uma fraude. Ou seja, eu estou a ilegitimar o processo pelo qual eu mesmo acredito que o povo vai, de facto, depositar a sua confiança naquilo que é o meu plano de governação. Então, temos que entender que nós também, como sociedade, falhamos, a oposição falhou, o governo falhou. Ninguém esteve certo, porque quando foi para manifestar, a sociedade, em parte, emprestou uma força que nunca antes vista, que foi a força que saqueou lojas, empobreceu pessoas, desgraçou empresários. E a oposição, quando chegou a hora também, ficou afastada, não deu as caras àquilo que era supostamente a vontade popular. E o governo não soube responder de uma forma com que o povo não sentisse um abandono e não sentisse aqui, de facto, um afastamento e um distanciamento total do governo. Então, todos nós falhamos, mas temos uma janela de oportunidade. É por isso que no ensino superior e no ensino técnico profissional faz-se análise fofa. A análise fofa é para permitir que, num ambiente destes, você consiga tirar as fraquezas, as oportunidades, as forças e também as ameaças. E isso dá-te um espaço de manobra para, de facto, construir algo que seja benéfico para o amanhã. Então, nós temos essa janela de oportunidade para construir algo. É neste diálogo. Já temos termos de referência. Parece que os termos de referência fazem referência a vários pontos que o Venâncio Mondlane levantava. E isso é importante, porque estamos a perceber que estão alinhados. Nós vimos que o Venâncio Mondlane, no âmbito da sua campanha eleitoral, prometia um Tribunal de Contas. O MDM também prometia um Tribunal de Contas. E ouvimos também no discurso do inaugural do presidente também a prometer um Tribunal de Contas. Significa que, afinal, temos uma compreensão de uma forma genérica dos problemas da nação de uma forma assim, mútua. Então, é preciso aglutinar isto e encaminhar a uma única direção para que, de facto, tenhamos uma nação onde possa se viver. Não é bonito alguém não colocar a camiseta do seu partido de coração e andar à vontade na rua. Não é bonito ter infraestruturas que a Frelimo construiu destruídas. É preciso que haja esse engajamento. A colega deu um exemplo muito crucial. Ruanda. Sabe, Ruanda, aos domingos e ao final de semana, a população sai à rua e faz limpezas. É impensável esse tipo de coisas aqui em Moçambique, que a população sai à rua e faça limpezas, tira o lixo. Porque nós temos a percepção que tudo o governo deve fazer. Nós temos uma mente capitalista extremamente elevada em relação aos donos do capitalismo. É preciso abolir isso. Temos que ter um compromisso com a pátria. E a forma de demonstrar isso é entender que a vontade do Belissa, a vontade da Telma, se ela quer se expressar de uma forma bonita, um português mais articulado, isso é decisão dela e eu devo respeitar. Se você quer ser da Frelimo, da Renamo, do Podemos, eu tenho que respeitar. Se eu quero ser apoiante do Venâncio ou ser mais rebelde contra aquilo que o Venâncio disse, é minha decisão. Temos que saber coabitar com as diferenças, porque essas diferenças, elas nos unem. Todos nós estamos a ser
o que somos, mas queremos a paz e queremos desenvolver. Ninguém gosta de andar 10, 50 anos numa estrada esburacada, a pagar expensão de veículos, a pagar manifesto, enquanto percebe que isso tudo não está sendo canalizado para, de facto, solucionar os problemas. Mas como vais fazer pressão se ages com certa rebeldia? É preciso que o ambiente esteja calmo para que a pressão também se faça sentir. Através das palavras, a Assembleia da República é o caminho, as televisões são o caminho, hoje temos as redes sociais, temos acesso à página oficial do Presidente da República, que é aquela que ele usou para publicar as fotografias, e é o caminho. O Jorge Ferrão escapou um vídeo dele que dava exemplos práticos do ser jovem. Ele encaminhava os estudantes para irem fazer ou provocar barulho próximo ao gabinete do primeiro-ministro. E foram lá e fizeram. Então é isto que nós temos que fazer, criar barulho e não criar destruição. Este é o único caminho que pode nos levar a algum tipo de resultado. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Lula, como também Dra. Telma, pelas suas intervenções neste que foi o primeiro tema a ser então discutido nesta mesa do programa Linha da Frente. Nós então continuamos, não neste primeiro tema, mas sim partimos para o segundo. O segundo tema que diz então o desemprego juvenil, como também a escassez de oportunidades para jovens moçambicanos, ainda no contexto em que o país vai avançando em termos de diálogo político à procura de soluções. Talvez esta seja então uma solução que poderá ser encontrada, que é então oportunidades para jovens. É o que vai ser discutido nesta mesa a partir de agora. Vou então começar com a Dra. Telma, uma vez mais, para dar início com a discussão a este primeiro tema, escassez de oportunidades para jovens num contexto em que a mesma comunidade juvenil não tem emprego cá em Moçambique. Acredita que há setores na economia moçambicana que têm potencial para aproveitar esta mão de obra juvenil? E o que é que está a impedir, caso realmente haja, que absorvam esta mesma força? Muito obrigada pela palavra. Bem, é um tema que quase não passa uma semana sem tocarmos de forma direta ou indireta, mas se calhar dizer que em vez de estar a levantar o mesmo problema constantemente, que já é um problema identificado e que não precisa de pesquisas nem estudos científicos para sabermos o nível de desemprego do país, talvez deixar aqui algumas propostas de solução, que é pensar agora num sistema de ensino superior e técnico profissional que não apenas coloca os jovens a se formar, mas que deve haver integração após o término das formações. Porque boa parte dos chamados vândalos, dos chamados rebeldes, dos chamados críticos do sistema, são estes jovens que fizeram o seu ensino superior ou técnico com muito sacrifício, de salientar que o Sistema Nacional da Educação não tem condições suficientes para dar essas formações superiores de técnicos profissionais a um custo simbólico que é pagamento semestral ou de inscrição anual ou semestral, mas também tem pessoas que devem sacrificar os bolsos dos seus pais, pagando uma instituição privada, e que é extremamente frustrante para um pai quando o seu filho termina o curso e não consegue nenhum enquadramento. É claro que também temos que construir uma mentalidade empreendedora em que não devemos apenas esperar com que o governo dê empregos para todos, porque alguns cursos técnicos profissionais também dão a opção dos jovens se tornarem consultores, se tornarem empreendedores, se tornarem engenheiros independentes, se tornarem qualquer que seja a possibilidade de capitalizar as suas habilidades, as suas competências, o seu potencial ao seu favor. Claro que sim, né? Há quem vai dizer, sim, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho recursos financeiros, porque toda ideia, para ser colocada em prática, precisa aqui de um financiamento. Pedíamos que estes projetos
que são aprovados vindo de fundos de financiamentos de jovens, de empreendedores, que não sejam seletivos, que possam abranger toda a camada juvenil, sem olhar para as cores partidárias, sem olhar para determinado tipo de grupos, que não sejam elitistas, porque às vezes estas oportunidades chegam, mas chegam para um certo grupo e há grupos que também não conseguem ter estes ganhos, razão pela qual temos muitos jovens a se colocarem à rua para se manifestar, porque nem por via emprego, nem por via de empreendimento eles conseguem. E de salientar que fora a questão da barreira financeira, tem a barreira burocrática. Existem muitas burocracias em Moçambique para formalizar um negócio ou um empreendimento. Se calhar pudessem incentivar, diminuindo as taxas no pagamento de legalização das empresas, de pequenos negócios, de pequenos projetos, porque às vezes já há aqui ideias, mas o processo para formalizar, registrar o nome, publicar no Boletim da República, encontrar uma estabilidade, um espaço que lhe seja favorável a este negócio, porque primeiro podes até ter ideia e tu não tens nem sequer um talhão ou condições de alugar um escritório, mas tens tudo na mente e nem tudo poderá ser feito de forma virtual. Há quem precisa de ter um negócio em um espaço físico para que possa fazer este negócio e não consegue adquirir um espaço num local que seja viável ao seu negócio. Falou aqui o Dr. Mulungu sobre a análise SWOT. A análise SWOT que é uma análise que é feita para a abertura de qualquer negócio, qualquer projeto, que é identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Nem todo negócio poderá ser digital no Facebook, no Instagram. Não são todos negócios viáveis para publicitar, sim. Mas talvez para fazer o negócio andar também precisa de um espaço físico. Isso tem sido difícil, as estruturas locais, quando você vai para fazer o pedido de alvará, uma série de impedimentos, corrupção, as pessoas querem ser corrompidas para facilitar o processo. Então temos que abolir este tipo de impedimentos para que os jovens cresçam. Porque estar aqui a falar de não há emprego, agora já não queremos falar de problemas. Vamos tentar buscar soluções viáveis para que os jovens possam crescer, para que os jovens também possam aliviar o governo quanto a esta responsabilidade de oferecer emprego, porque é uma responsabilidade do governo, sim, colocar as pessoas a trabalhar, colocar as pessoas ocupadas. Se eu consigo abrir um negócio que emprega 10, 20, 100, 200 pessoas, já é um alívio para o governo. O governo não vai ficar encarregado de suportar 200 pessoas, porque eu vou diminuir, o Belize vai diminuir, o Mulungu vai diminuir. Então é esta mentalidade que o governo também deve ter quanto a esta questão da empregabilidade no país. E também, se calhar, dizer aos jovens que também temos uma cota parte com relação a isso. Às vezes nós nos frustramos cedo e não aceitamos pequenos empregos. Eu, por achar que sou mestre, eu posso achar que eu mereço um emprego de elite, um emprego que me destaca como mestre na sociedade. Mas eu prefiro assumir que, mesmo sendo mestre, se eu disser aquilo que eu faço, ninguém pode acreditar. Mas porque eu escolho, no lugar de estar na rua, a fazer o que é ilícito e que talvez traga vergonha para os meus pais, quer me embebedar, me prostituir, procuro aceitar as oportunidades que me são favoráveis no momento, as oportunidades que eu tenho, ainda que eu não ganhe de acordo com o meu nível.
Então, é este conselho que eu também gostava de deixar para os jovens, porque também sofremos de imediatismo, de querer ostentar títulos, de querer ostentar status, e isso acaba nos matando, porque nós queremos alimentar as redes sociais, temos um espírito de competitividade entre nós, e isso cria mesmo uma destruição mental, faz-nos perder o foco daquilo que nós queremos. Nós temos que aceitar, respeitar o processo, temos que aceitar que nem todos terão as mesmas oportunidades ao mesmo tempo. Eu faço um trabalho que se calhar a pessoa não pode imaginar, é um trabalho de classe muito baixa, não é? De classe média, mas se isso consegue pagar o meu transporte, consegue pagar as minhas roupas, consegue pagar a minha educação, eu já agradeço, porque é um jovem que nem sequer o que eu tenho tem. Então temos que aprender a capitalizar as oportunidades ao nosso favor. Tenho uma licenciatura, eu não tenho um trabalho digno, mas se o dinheiro que vão me pagar serve para pagar o mestrado, abrace. Tenho uma licenciatura, se o dinheiro que vão me pagar dá para eu acumular e abrir um negócio extra para poder aumentar minha renda, abrace. Tenho um emprego que não me rende muito e eu acho que não me qualifique, abrace, pop, abra o seu próprio negócio, seja independente, não se escravize, não espere que alguém traga as oportunidades a ti assim. E muito obrigada. Muito obrigado, doutora Telma. Foi, de certa forma, um desabafo que com certeza os jovens vão tomar em atenção, todos aqueles que vêm ouvir o nosso programa. Doutor Melunco, na mesma vertente, a escassez de oportunidades para jovens, como também a falta de empregabilidade para os mesmos, num país que tem, de certa forma, potencial para absorver esta mão de obra. O que é que impede esta absorção? Olha, Belice, eu gosto muito desse tema, escassez de oportunidades de emprego, porque eu faço parte da classe daqueles que não têm emprego, estás a entender? Eu faço parte da estatística dos desempregados, então eu gosto muito disso. Mas é preciso compreendermos algo. Nós, é diferente o debate antes de outubro e o debate hoje. Antes de outubro tínhamos uma estrutura mínima para poder debruçar em torno disto aqui e falar, se calhar, das oportunidades que eram muito poucas, mas existiam. Mas hoje, 3, 4 meses depois, o cenário é outro. Precisamos de uma garantia de paz para poder conseguir certos caminhos que possam nos conduzir a uma oportunidade de emprego. Precisamos aqui de um ambiente econômico estável. Hoje não temos um ambiente econômico estável. Moçambique vive de arranjos por causa desta crise social. Então, estamos no meio de um cenário onde, a título de exemplo, uma Shoprite que estava a expandir-se já na província, está de novo a contrair-se para a cidade. Então, isto significa que estamos a diminuir oportunidades. E depois temos também a questão de fuga de investidores. Os investidores também estão a abandonar o país. É o caso mesmo da própria Shoprite, está a abandonar a sua linha de expansão e isto é preocupante. Temos que criar um mecanismo para poder, de facto, termos um espaço para que jovens tenham oportunidade de emprego. Existem empregos formais, existem os não informais, mas desde que todos nós tenhamos acesso a finanças que nos possibilitem, de facto, fazer andar a nossa vida, colocar o pão na mesa e depois começar a sonhar em, de facto, criar uma banquinha para o autoemprego e muito mais. Depois temos que ter aqui no país a questão destas multinacionais que estão a operar, trazerem consigo também a questão da indústria transformadora. Porque se o petróleo for refinado a nível nacional, significa que a indústria vai empregar boa parte de jovens e esses jovens vão pagar impostos, essa indústria também vai pagar impostos, o país vai ganhar, ganhando o país, os ministérios vão abrir espaço para contratar jovens e assim a economia vai funcionando e também vai abrindo mais oportunidades.
e também termos a questão de oportunidades para todos, porque podemos entrar numa situação em que temos as indústrias transformadoras, temos espaço nas instituições estatais ou públicas a contratarem, mas nunca há transparência, ou seja, não há como se empregar todos, quando digo todos, numa situação em que eu perceba que concorri com a doutora Telma, mas ela demonstrou ter mais aptidões em relação a mim e eu fico satisfeito porque ela conseguiu, mas prometo que na próxima oportunidade vou me engajar ainda mais. Então temos que eliminar o padrinhismo na nossa sociedade. É por isso que tenho aqui, não posso perder oportunidades porque não tenho família no sistema. É importante que se perceba isso. Muitas das pessoas que nós vamos e encontramos nas entrevistas de emprego, nós servimos de... vou dar exemplo de um casamento. Eles são os noivos e nós somos os damos. Nós vamos lá para lhes acompanhar. Aquela vaga já tem uma pessoa que vai ocupar. A questão da entrevista e tudo mais são questões protocolares. Eu já participei, é muito disto. E nós, os jovens, hoje em dia já não temos segredo. A pessoa diz mesmo, a vaga já é minha, porque eu sou filho do fulano ou sou sobrinho do fulano. Então temos que eliminar esse padrinhismo e eliminar o clientelismo. O clientelismo é uma situação em que um grupo que assambarcou um determinado tipo de poder vai se nomeando, vai trocando negócios dentro daquele. É preciso expandir. Expandir para fora, isso cria mais oportunidades para outros jovens. Eliminarmos o nepotismo. O jovem do campo também não pode ser subjugado por ter nascido no campo. Aqui em Moçambique nós vivenciamos muitas das vezes situações em que aquele que foi nascido no campo, ele é tratado como se fosse enteado do sistema. Todos nós somos filhos do sistema, foi nascido na cidade, foi nascido no campo, foi nascido nas zonas urbanas. Todos nós pertencemos a uma única nação e temos as mesmas oportunidades. Caberá às nossas decisões para nos transformar em pessoas qualificadas para ocupar uma determinada vaga. Mas também não podemos ter vontades e desejos soterrados por causa de diferenças partidárias. Isto também tem que ser eliminado. A questão de que eu sou da Renamo, não posso ser contratado no Estado, porque o Estado está maioritariamente a ser governado pelos membros da Frelimo, eu acho que também deve acabar. Todos nós somos moçambicanos, temos que estar aptos para contribuir de uma determinada forma para esse país. Hoje estamos a nos perseguir entre nós mesmos, porque foi esta percepção que se criou por muito tempo. Aquelas pessoas estão atreladas àquilo que é defendido por Ted Robert Gu, que é a privação relativa. Ou seja, eles olham para as pessoas da Frelimo como sendo aqueles jovens, os da OJM e os do Conselho Nacional da Juventude, como sendo aqueles que lhes roubam ou lhes tiram oportunidades para eles poderem também ter o seu espaço de brilhar no mercado. Daí que eles vão cantando que o país é deles, vão incendiando sedes provinciais e distritais da Frelimo em nome destas coisas que o Ted Robert Gu levanta num dos seus pressupostos na teoria de privação relativa. Então, temos que compreender que não há necessidade disto tudo. Temos que ser nós que, se calhar, nesta altura, estaremos numa situação de vantagem em detrimento dos outros. Temos que mostrar que há um espaço que nós abrimos para convidar esses outros para fazerem parte deste trabalho ou desta solução, porque todos nós somos moçambicanos. Nós que lemos primeiro, estamos aqui, temos que instruir aqueles que ainda não leram para continuarem a ler e se calhar terão melhor percepção em relação a nós e amanhã estarão aqui de facto ao lado de Belize ou de um outro apresentador a fazer as análises, a fazer os seus comentários e que a abrir a mente de quem acompanha a partir de casa. Muito bem, Dr. Melo, muitíssimo obrigado. Tomamos considerações em apenas 1 ou 2 minutos para encerrarmos, falando também sobre qual pode ser o papel da juventude moçambicana na construção de um futuro promissor para o país, muito brevemente. Bem, eu vou inclinar isto porque há uma epidemia que não pode ser ignorada, está a crescer muito na zona norte do país, concretamente Nampula, acho que
Sim. A tuberculose mata pelo menos 20 pessoas por dia na Pula. Em Maputo também deve matar um determinado tipo de número. Então temos que nos preocupar com isso. Nós estamos numa situação em que as organizações não governamentais que lidavam com este processo, que ajudavam ou subsidiavam ou auxiliavam o Estado moçambicano, estão de facto inviabilizados por conta das decisões do seu país de origem. O caso da USAID, que tinha lá várias organizações que patrocinavam estes projetos. Então nós ficamos à mercê da nossa própria sorte. Então é preciso que haja aqui o engajamento por parte dos médicos, por parte das comunidades, porque as pessoas de tuberculose não morrem necessariamente pela tuberculose, mas maioritariamente morrem por causa da fome, porque a doença está alojada ao corpo da pessoa, mas porque a pessoa não tem como trazer energia para aumentar a imunidade do corpo através da alimentação condigna, acaba a pessoa perdendo a vida. E isto vai se alastrando a outras doenças como HIV-Sida, também neste momento estão numa situação de fragilidade. É preciso que haja uma atenção, e esta atenção deve vir de nós mesmos, os jovens, porque se formos a levantar os dados, vamos perceber que a maioria das vítimas são jovens. Então temos que nos sensibilizar entre nós, temos que nos ajudar dentro das comunidades para que de facto consigamos minimizar o dano. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu. Doutora Telma, em jeito de últimas considerações, como é que a juventude moçambicana pode contribuir para a construção de um futuro promissor para o país moçambicano, para o país? Bem, não é uma questão de estar constantemente a criticar. Eu acho que o jovem, para contribuir, ele também precisa ser útil. Então, para ele ser útil, ele precisa de um emprego. Precisa de um emprego, precisa de uma ocupação. Dizíamos aqui que o emprego não é necessariamente o Estado de empregar, também pode ser um autoemprego, mas isto tem etapas, já questões que devem ser observadas. Eu pensava que se calhar era a única numa situação de estar aqui à procura de um emprego que talvez seja digno para mim. E fiquei mais triste ainda quando o meu colega disse: eu faço parte da estatística dos desempregados. Então eu acho que num país normal isso deveria ser tão preocupante. Não estou a dizer que nós somos melhores que muitos jovens, tenho certeza que existem mais jovens inteligentes que nós e que também se calhar estão a morrer por depressão num quarto fechado, porque está à procura de uma porta de esperança que pode mudar a sua história de vida. Então é difícil dizer que o jovem tem espaço para contribuir para o desenvolvimento do país quando o próprio jovem sente-se marginalizado. Eu acho que o primeiro pensamento que deve haver é valorizar o jovem para ele contribuir. Nós temos sim a possibilidade de contribuir dando nosso esforço na educação. Quando temos a oportunidade de ser educados, aceitarmos ser educados, nos formar para contribuir, mas após a formação, quando nós não somos integrados em nenhum lugar, automaticamente acontecerá o que está a acontecer, que é estar aqui a sair, falar nas ruas, insultar, vilipendiar o governo e legitimar o que não é bonito. Então, o governo deve ajudar o jovem a fazer parte deste processo de desenvolvimento, dando pernas para andar depois da sua formação e tudo mais. E o que eu podia deixar como conselho é que nenhum jovem deve se desesperar ou entrar em depressão. Há momento para tudo, talvez estaria a ser já muito religiosa, né? Disse que debaixo da terra há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Então, se existe alguém que realmente se esforçou nesta vida, o seu momento vai chegar. É só nunca desistir. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Agradecemos, caros telespectadores, também por ter acompanhado esta edição do programa Linha da Frente. E tal como disse a doutora Telma, há tempo para todas as coisas debaixo do céu e este é o momento de nós encerrarmos com esta edição. Com promessa de voltar, então, na próxima semana, isto é, terça-feira, com mais temas de debate para se caro telespectador. Como habitualmente temos dito e insistimos a dizer, não são os painelistas que estão na linha da frente, mas sim o caro telespectador, internauta, pois os temas que abordados são sobre a sua vida e que podem então vir a trazer alguma resolução sobre algum aspecto que muito necessite. Nós voltamos na próxima terça-feira, fique bem e por que não desejar então uma terça-feira abençoada. Até lá!